Show. Carlos Porto Alegre, trabalhei por alguns anos acompanhando obras e esse ano comecei a trabalhar com avaliações imobiliárias. Porto Alegre, tive aí há 2 semanas atrás, Carlos. Em Porto Alegre e Gramado. Justamente fazendo trabalho também. Quem é o próximo aqui? Liliane, se apresente. Eu sou Liliane, sou arquiteta, trabalho com Leonardo, na Avaltec, fazendo avaliações imobiliárias, e ele, coincidentemente, é meu irmão. Show. Bom, William, boa noite. Sou engenheiro civil do Rio de Janeiro. Está trabalhando, William? Você trabalha com avaliação? Qual o nicho que você está? O William escreveu aqui no chat. Klaus, também do interior do Rio Grande do Sul, Perícios, desde o início do ano. Show. Klaus foi, Carlos foi, todo mundo foi, só o Luiz que não. Luiz. Opa, boa noite a todos. Me chamo Luiz Henrique. Atualmente estou cursando ainda Engenharia Civil, estou no começo. Estou estagiando junto com o Leonardo, na Avaltec, junto com o Leonardo, né? Em questão de avaliação de imóveis também. Estamos todos juntos aí. Esse aí é o neófito. Ele não foi obrigado a participar, mas conta ponto. Conhecimento. Conhecimento. Acho que todo mundo falou, né? O William falou aqui, acaba pensando nessas e com construção financiada. Show. William, Rio de Janeiro. Boa. Então tá. Vou falando aqui, Lia, se for o pessoal entrando aí, você vai falando lá no grupo lá e tal. Gente, o que acontece? Eu participo de alguns grupos, né? Primeiro me apresentar, né? Eu sou Leonardo, sou engenheiro civil já há 13 anos, trabalho na minha própria empresa agora, né? Vou falar depois um pouco de mim. E o que acontece? Sempre me incomodou algumas questões dentro dessa área que nós atuamos como consultores ou não, ou como um trabalho temporário ou complementar, a iniciativa que algumas pessoas, alguns grupos estão tendo de, obviamente, muito bom, de dar publicidade ao nosso mercado, mas, ao mesmo tempo, alguns, na ânsia de, até por planejamento de marketing, não vou fazer, não vou culpá-los por isso, acaba, junto com a venda de algum curso, ou de alguma mentoria, ou de alguma coisa, acaba por falar que vai entregar uma pessoa, as pessoas que participam, uma coisa que não condiz com a realidade. E não condiz com a realidade só de hoje, não condiz com a realidade há muito tempo. Então, aqueles anúncios de, que estavam tendo, venha trabalhar na área da engenharia da arquitetura, que é a mais bem remunerada do mercado, ganhe R$ 25.000 por mês, seja perito. Pô, isso tudo, em parte, é bravata, um pouco. Porque, primeiro, para você ser perito, você não precisa de curso, só precisa ter um notório saber daquela matéria e ser nomeado pelo juiz. E você só é perito enquanto você é nomeado pelo juiz. Acabou a sua função ali, você entregou lá, você não é perito. Então, você está perito. E essa questão de ganhar R$ 25.000 por mês é muito subjetivo, depende muito da pessoa, das áreas que atua e também do mercado, né? E é claro que por conta do último crash que a gente teve na engenharia civil e na arquitetura, no mercado de construção civil, muitas pessoas foram demitidas ou estavam se formando e não conseguiram empregos. Então, é óbvio que a pessoa vai tentar, por iniciativa própria, alguma coisa. E, realmente, o mercado de avaliações é um mercado, teoricamente, simples de entrar, teoricamente. E aí, um desses grupos que eu estava participando, acho que é do Peritos em Campo, não sei, uma pessoa, que eu não lembro o nome, não sei se foi um de vocês aqui, falou que tinha participado de um grupo, de uma mentoria, alguma coisa, tinha pago um curso e tinha aberto uma empresa apenas para o edital do BNDES.
e que tinha todos os custos alavancados para aquilo dali e não tinha recebido nada, gastou dinheiro com edital e não tinha ganho nada, e as outras pessoas foram replicando. Eu peguei e falei, poxa, respondi, se você abriu uma empresa apenas para isso, foi um erro de planejamento. Mas, se você quiser, e foi diretamente para a pessoa, não sabia que tinha tanta gente assim que tinha essa dificuldade, eu falei, se você quiser, eu te falo outras áreas que você pode atuar enquanto não sai credenciamento, alguma ordem de serviço do BNDES, pode ser que saia amanhã, né, uma ordem de serviço, eu estou credenciado na empresa, mas também não saiu. E aí, para minha grata surpresa, muita gente, né, começou a querer saber mais, eu falei, pô, vou compartilhar o que eu sei, vou compartilhar o caminho que eu percorri, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, de forma bem simples, porque eu não sou coach, eu não sou palestrante, não é do meu feitio, mas eu gosto de conversar, eu gosto de que as pessoas, de ensinar mesmo, né, o que eu sei, passar e trocar ideia. Então, eu vou ter uma apresentação bem brevezinha mesmo, das coisas que eu tenho para apresentar dos mercados, e aí, depois dessa apresentação, ela é muito simples. Eu vou falar qual é a área, onde que a pessoa pode atuar naquela área, quais são os potenciais clientes, como que ela deve entrar, que conhecimentos que ela deve ter e como entrar. Vocês vão perceber que boa parte vai depender de muito trabalho e persistência de vocês, ou seja, é muito marketing pessoal, insistência, estudar muito, não só nesses cursos básicos, mas livros, tem muita coisa que tem que fazer. E aí depois a gente abre para pergunta, a gente vai trocando ideia, vai ser um negócio bem simples, eu só quero mesmo ajudar, beleza? Ok? Dá um joinha aí, sei lá. Bom, vou compartilhar aqui a tela inteira. Aí vocês vão me falando se está dando para ver aí. Tá dando para ver? Sim? Vamos ver. Tá. Só tem que colocar na apresentação. Show. Isso. Tá full aí? Tá full. Beleza, então, uma apresentação bem simples. A minha ideia é justamente fazer com que vocês rompam um pouco dessa barreira do senso comum de que a engenharia construtiva, a engenharia arquitetura construtiva, o trabalho de consultor técnico se restringe apenas a avaliações imobiliárias linkadas à banca. É claro que todo mundo, esse é um portal de entrada para muitas pessoas, porque os laudos que são feitos para bancos para financiamento habitacionais são simplificados, padronizados, geralmente a métrica de análise desse tipo de laudo é bem simples, não se prende a muitos conceitos técnicos profundos, então a pessoa acaba adentrando no mercado com isso. Mas, depois que teve o boom imobiliário de 2004 até o último governo, de 2014, quando teve todo mundo, boa parte das pessoas, teve muito financiamento, então, sim, realmente, muita gente conseguiu muito serviço nessa época, de várias frentes, principalmente pela Caixa Econômica e pelos bancos estaduais, que cada estado, alguns estados ainda têm, né, detêm. Então, realmente tinha uma demanda muito grande, poucas pessoas sabiam lidar com isso, porque boa parte dos engenheiros arquitetos estavam voltados para a área de construção civil. A gente só começando com uma frase simples, palavras ensinam e exemplos lideram. Então, é isso que eu estou tentando fazer, não que eu tenho uma pretensão de ser líder, mas que eu quero inspirar vocês a tentarem ser líderes de vocês mesmos, já que estão nessa empreitada aí para tentar conseguir novos caminhos, novos nichos, né? Nós temos que ser nossos próprios líderes, e nada mais justo do que se basear em exemplos, né? Eu estou aqui, não sou um senhor case de sucesso, mas graças a Deus a nossa empresa aqui está bem, tem diversas atuações, nos últimos anos não tivemos problema na pandemia, né, tivemos sim restrições como todo mundo, dificuldade de fechar alguns negócios, mas conseguimos trabalhar bem, e nós não somos uma empresa muito grande, sou eu, a minha irmã e agora o estagiário, é pequeno, a gente tem diversos parceiros, então vamos lá. Objetivo geral, o principal objetivo é apoiar os engenheiros, arquitetos e estudantes também, né, a mapear oportunidades de mercados alinhados com suas habilidades. Nós vamos ver aqui, boa parte dos serviços, vocês
vão observar que demanda de muitos estudos e também equipes multidisciplinares, porque apesar de, quando nós nos propomos a ser consultores técnicos, nós temos a expertise de entender a generalidade das coisas, né, de muitas frentes, obrigatoriamente, para atuar numa área, o foco tem que ter um conhecimento específico daquela área, e muitas vezes, em alguns serviços que orbitam esse nosso nicho, nós não temos uma oportunidade em que você, unicamente sozinho, são poucas, consegue resolver tudo. Algumas sim, outras não. Então, por isso é sempre interessante, eu vou sempre frisar isso aqui, network, vocês têm que se comunicar, conhecer os profissionais da área e estabelecer vínculos para poder pegar serviço junto. Sozinho, não consegue ter muito rendimento. A estrutura do programa, como eu falei, vai apresentar algumas áreas de atuação, algumas eu tenho atuado, né, nossa empresa tem atuado, outras a gente está prospectando por agora, 2, 3 anos, algumas outras a gente começou esse ano, mas teve todo um preparatório antes para a gente poder prospectar e prestar esse tipo de serviço. E é justamente isso que eu quero passar para vocês, como é que em cada etapa eu fiz. Pode ser que tenha outros tipos de nicho de mercado que vocês tentam atender, mas eu vou tentar focar aqui naquilo que eu consigo e eu vejo que tem total possibilidade de vocês atuarem. Como é que se dá a capacitação, qual é o conhecimento técnico de alcance para vocês alcançar o objetivo, e portfólio network. Eu vou apresentar aqui para vocês como é que eu fiz para chegar nesses clientes, beleza? Quem sou eu? Bom, eu falei, sou Leonardo Fernandes, de nascimento, tenho 38 anos, sou engenheiro civil formado pela UFS desde 2008. Apesar de estar formado desde 2008, eu trabalho com avaliações, perícias, e desde 2006, quando comecei a estagiar no escritório de engenharia, que, aliás, é um caso engraçado, porque eu nunca me contentei muito com aquela questão de que engenheiro civil, já na época, tinha que trabalhar apenas com construção civil. Eu sempre queria trabalhar com alguma coisa diferente. Então, sempre ficava antenado com algumas coisas que apareciam. Foi assim que eu consegui um estágio no escritório de avaliações, só trabalhava com avaliação para banco. Estava no início da norma 14653, né, onde estavam vindo os novos conceitos de regressão, né, regressão linear, e para você ter uma ideia, esse escritório era na casa do engenheiro. E depois, aqui, como a demanda foi aumentando muito, a gente migrou para um escritório de verdade. Mas eu aprendi muito, e como esse engenheiro, que eu vou mencionar aqui, o Luciano de Campos Ferraz, a quem eu devo muito, e é um mestre para mim, até hoje, merecia um busto lá no IBAP daqui do estado, que é um cara que compartilhou tudo o que ele sabia para uma pessoa como eu, que era um estagiário, sem esconder nada. E isso eu aprendi com ele e replico. Todo mundo que estagiou comigo, trabalhou comigo, eu sempre deixo livre acesso a tudo. Bom, nesse caminho eu fiz uma pós-graduação de avaliação imobiliária e perícias, depois que eu formei, pela Multivix, em convênio com o IBAP local. Fiz também uma pós-graduação de patologia nas construções civis, no Instituto IDD. Terminei recentemente uma especialização em engenharia de infraestrutura urbana, no IFES, e também estou mestrando na engenharia, na cadeira de engenharia de desenvolvimento sustentável na UFES. Tenho algumas experiências profissionais, eu nunca deixei de prestar consultoria para fora, mas logo quando eu me formei, um ano depois, muitos dos meus professores sabiam, tanto é que foi tema da minha dissertação na época que eu me formei, que eu trabalhava com avaliações imobiliárias no escritório. Então, ele, que era funcionário público também do Banco de Desenvolvimento Nacional aqui, me convidou, me apresentou para os gestores da época que estavam desenvolvendo programa de desenvolvimento dos corredores metropolitanos aqui da Grande Vitória, porque eles estavam com um gargalo nessa área, porque para fazer desapropriação tinha que ter avaliação, e a avaliação que eles tinham contratado não estava dando conta, que era pela Caixa, um convênio pela Caixa. Então, fui chamado, saí desse escritório do meu chefe, do meu primeiro chefe, né, e fui trabalhar no governo do Estado como comissionado. Na época, eu estava como gerente de projetos de desapropriações e acho que foram mais de 500 desapropriações, eu não sei ao certo, porque eu parei de contar, era muita coisa, são vários corredores metropolitanos na Grande Vitória, e foi muita coisa, porque ele me deu muita experiência, né. Depois que terminado o serviço lá, eu fui para a gerência de patrimônio do governo do estado para ajudar
a estruturar o setor de comissão de avaliação imobiliária do Estado, que também estava com um passivo de 2.500 processos carecendo de avaliação, ou até mesmo um despacho simples, se precisavam ou não, e isso daí era todo tipo de sorte de avaliação, era de tomada, avaliação de aluguel, era avaliação patrimonial de imóveis e tal. Então, lá dentro a gente organizou isso, né, eu, mas outras pessoas, fizemos um manual de avaliação que está até hoje lá presente, lá no Estado, ajudamos a estruturar o setor, insistimos muito por um concurso público para que contratasse pessoas e desse capacitação para ficar nessa área, porque eu estava como comissionado, qualquer hora, mudança de governo, alguém poderia me mandar embora. Então, eu falei, para dar continuidade a isso aqui, fiquem aí. E conseguimos, e também fizemos um edital de credenciamento no governo do Estado, está vigente até hoje, então foi uma experiência muito boa. Depois de um tempo, eu fui coordenador de estudos de impacto de vizinhança na Prefeitura de Vila Velha, e por último, aí eu encerrei minhas participações públicas, eu fui subsecretário aqui do Estado de Habitação, Regularização Fundiária e Gestão Integrada na Sedurb. Nas horas vagas, eu sou guitarrista e vocalista da banda Intrusos, né? Quem quiser dar uma curtida aí lá na página lá e quiser ajudar, é bastante legal, é um hobby que eu tenho, eu gosto, e acho que todo mundo deveria ter. Mas, vamos ao que interessa, né? Essa aqui é a minha empresa, né? A nossa empresa, a Valtec, tem meus contatos aí, a gente presta serviços de consultoria, avaliação de bem pago e imóveis, né, para instituições financeiras, assistência técnica, escritórios de advocacia e empresas privadas, gestão de manutenção de engenharia condominial para condomínios, síndicos profissionais, administradores de condomínios, projetos e estudos de reabilitação de sistemas construtivos e consultoria técnica em processos administrativos públicos. Foi muito rápido, está dando para acompanhar, porque essa introdutória aqui é mais proformes, né? Tá ok? Vamos dar aqui, então. Tá ok. Beleza. Bom, a primeira área que eu acho que todo mundo tem consciência e tende a entrar é realmente a avaliação imobiliária para garantias bancárias. Normalmente, todo mundo adentra através de credenciamento. O credenciamento da Caixa Econômica é um edital que abre por um período e fecha só abre depois de 5 anos. Entretanto, outros bancos, e até mesmo os privados, eles também necessitam de laudos de avaliação para os processos deles, seja de financiamento habitacional, seja para empréstimo de dinheiro para os seus correntistas através de uma garantia real. Esses clientes, em específico, eles têm editais diferentes. O Banco do Brasil, por exemplo, ele tem 2 editais, que são abertos ad eterno. Um edital, todos os dois, cada central de região tem o seu edital específico, mas um é especificamente para essas garantias bancárias, então, laudos que servem para aquele recurso que dão para proprietários rurais, que eu esqueci qual é o nome, e também para alavancagem de dinheiro para empresas, enfim, para capital de giro, então pega uma garantia real, que geralmente é um imóvel ou um equipamento, máquinas ou equipamentos de grande porte que cubram essa garantia. O Banco do Brasil então, tem um edital para isso e tem um edital que é aberto está aberto sempre, qualquer um pode adentrar, que é para financiamento habitacional. Também temos a Poupex e o FHE, que são os bancos e financiadoras do sistema para o Exército, para funcionários do Exército. O FHE é exclusivo para o Exército, que é a fundação do Exército. A Poupex é uma poupança geral que financia para todos também. Também tem um edital aberto, é só entrar lá, tem um edital aberto, segue o proforme deles, que é muito parecido sempre, e aguarde uma análise para poder credenciar. Também temos os bancos de fomento. Esse foi o que todo mundo tentou adentrar, né, que foi o banco BNDES. Alguns estados ainda têm os bancos também de fomento. Aqui no Espírito Santo tem o Bandes, tem também no Nordeste, tem o Banco Nordeste específico para isso também, para quem está naquela região. Enfim, tem
acho que também em Minas também tem um banco de desenvolvimento, que é o PNMG, que também está com edital aberto. Se eu não me engano, na Bahia também tem um banco de desenvolvimento, que aí tem um edital também aberto com vários tipos de serviço. Enfim, tem vários outros nichos para se aplicar nessa área de credenciamento. É garantido que vai receber o serviço? Não. Está claro lá, em todas as linhas, em qualquer edital de credenciamento, que credenciar não garante a vinda de demanda, tá? Mas, se você quer ampliar o seu leque, e não focar somente na Caixa ou BNDES, tem todos esses bancos e todas essas prestações de serviço. Alguns estados têm um banco próprio de estado. Aqui no estado do Espírito Santo, nós temos o Banesp. No Rio Grande do Sul, se não me engano, tem o Banrisul, que também tem um edital de credenciamento. Eu não sei dizer se ele é aberto ou fechado. Aqui, o Banesp, ele é aberto, vai continuar aberto. No governo do estado, aqui, também tem um edital de credenciamento para avaliação. Então, ou seja, se procurar direitinho, tem vários editais para esses bancos públicos. Mas e os bancos privados, Léo? Como é que faz? Bom, antes de falar, né, nos bancos públicos, a minha empresa, a nossa empresa aqui está credenciada no Banco do Brasil, nas duas modalidades, Caixa Econômica, Banestes, Poupex, IFHE, o BNDES, que é o que não saiu nada para ninguém, e o Banesp local. E também, e no governo do estado, eu optei por não me credenciar, já tem mais de 8 anos de credenciamento rodando, mas eu optei por não me credenciar porque eu ajudei a fomentar. Então, de minha parte, a gente prefere ficar a par disso daí. Mas e os bancos privados? Houve uma pergunta aí, Lia? Ou é a gente entrando aí? Pessoas entrando. Pode continuar. Show. E assim, e os bancos privados? Cara, os bancos privados também têm demanda. Acontece que para chegar neles é um pouco mais complicado. Todos os bancos têm. Santander, Itaú, Bradesco, HSBC não tem mais aqui, mas tinha, né? Você tem o Banco Safra, o Banco Votorantim, todos esses bancos, eles têm esse tipo de demanda, e até outros, só que para chegar ali, é através de cadastro de fornecedor. Então, a primeira dica que eu dou, todos os bancos privados têm lá uma aba que é para cadastro de fornecedor, que você cadastra a pessoa jurídica. Muito provavelmente, em boa parte deles, que a gente também tem algumas nuances que eu vou falar mais para frente que vocês têm que ter. E esse tem que ter, algumas vezes também demanda dispêndio de dinheiro, mas tudo bem, nós vamos falar. As habilidades da equipe ter, avaliação imobiliária, máquinas e equipamentos, e como atuar. Cadastro de fornecedores nos bancos privados, empresas também têm, por exemplo, o Walmart tem cadastro, e eu acho que a Drogazil também, e a Pacheco tem cadastro de fornecedores, e essas empresas têm demandas imobiliárias, de renovação de aluguel, compra e aquisição de patrimonial. Então, só que muitas delas, como os bancos privados, você se credencia como fornecedor, mas participa de um edital de menor preço. Não é credenciamento, tá ok? Você participa de um edital de menor preço. Mas mais para frente eu vou explicar melhor. Então, isso daí é avaliações imobiliárias para garantias. Bom, a outra etapa, outro tipo de nicho, já fora dos bancos, já para começar a ver coisas fora do banco, é a avaliação patrimonial. A avaliação patrimonial e a avaliação imobiliária é a mesma coisa? Não. A avaliação patrimonial é muito mais, envolve muito mais coisas. E, geralmente, não é feito única e exclusivamente por engenheiros e arquitetos. Você necessariamente vai precisar do auxílio ou de um administrador e, necessariamente, um apoio, ou provavelmente o demandante vai ser um escritório de contabilidade. Por quê? Levantamento patrimonial é para atender às normas contábeis do CPC ou para fazer algum tipo de transação, fusão entre empresas. E aí você tem uma série de critérios que tem que ser obedecido, e a avaliação imobiliária é um dos itens, e a avaliação de máquinas e equipamentos também é um dos itens que compõem esse tipo de serviço. Mas também você pode ter avaliação patrimonial, por exemplo, numa ação de partilha. Um inventariante tem que fazer inventário e fazer a partilha dos bens, ou uma separação dos bens. Então, quais são os potenciais clientes disso daí? Escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, administradoras de fundos imobiliários
Pô, mas administradores de fundos imobiliários é difícil de chegar. Cara, é difícil de chegar, mas não é impossível. Tudo depende de como você vai chegar lá com approach, com network e insistência. Se, eu falo o contrário, a gente já prestou serviço para fundo imobiliário em aquisições de imóveis aqui no Espírito Santo. Chegaram através de network, exposição, né? Eu falo aí, ó, principalmente, tem que se fazer sobre você ou sobre a sua empresa um portfólio estruturado. Se você não sabe fazer sozinho, contrate alguém para fazer. Se você tem ideia de estruturar um portfólio, ótimo, depois eu vou mostrar aqui da minha empresa, como é que, da nossa empresa, como é que é. Chega lá no Canvas, por exemplo, você tem vários modelos de portfólio, mas é imprescindível que você faça isso, porque o portfólio é a demonstração do que você tem capacidade de fazer e de que você já atendeu. Se você atendeu coisas, você tem habilidades em que você não atendeu ainda especificamente um serviço disso, coloque no portfólio que você sabe. Se você já atendeu, você vai colocar para quem você prestou esse tipo de serviço, né? E, novamente, cadastro de fornecedores nas empresas privadas. Existe, está lá. É só você clicar. Se você quiser ir por exemplo, no Walmart, eu já falei, mas pode ser o Atacadão, Atacarejo, Atacadão Açaí. Tem um cadastro de fornecedores lá, tá? Mas aí, mais para frente, eu já falo como é que chega lá. Outra forma de como conseguir esses clientes é fazer um e-mail padrão específico para esses clientes que eu citei aqui, colar o portfólio e mandar. Regularmente. 3 em 3 meses. 2 em 2 meses. É assim que a gente faz aqui. É assim que a gente consegue ter uma constância e um fluxo de clientes e permear o network. Já falei de 2 situações. Mídia social hoje, todo mundo sabe que é a vitrine de exposição para todo e qualquer um profissional ou empresa que queira aparecer. Só é visto quem se mostra. Então, é um passo que cada um tem que começar a ter. Ah, eu tenho vergonha. Pô, eu também tenho, cara. Todo mundo tem. Mas se você tem um propósito de diversificar e de atuar mais de forma ampla, tem que apostar, sim, em mídia social. É primordial. Existem muitos cursos pagos, existem muitas coisas na internet livre. Eu, particularmente, gosto de seguir o que o Peter Jordan, do EINERD passa, ele passa muito conteúdo gratuito. É claro que ele também vende mentoria bem cara, mas foi ali que a nossa empresa começou a iniciar essa transição. Beleza? Avaliação patrimonial, check. Depois pode ir fazendo pergunta lá no final, a gente vai voltando aqui. Regularização fundiária. Bom, aí tá uma das novas vedetes aí que todo mundo deve estar vendo também no Instagram, postagens e mais postagens de gente oferecendo cursos para atuar na área que também está mais remunerando advogados e engenheiros e arquitetos, né? Só que também não é bem assim, não é fácil adentrar nisso daí. A regularização fundiária, ela é particularmente um projeto para a regularização de bairros, loteamentos que estejam na informalidade dos seus documentos de direito, ou seja, uma pessoa mora ali, geralmente ela é posseira, ou teve uma invasão, ou comprou de um loteamento irregular. Então, o poder público, ou a própria associação de moradores, faz o pleito de regularização fundiária junto ao poder público. Então, você tem um bairro, exemplo, um bairro de Porto Alegre, não sei qual bairro lá, Moinhos, vamos supor que Moinhos fosse um bairro irregular, ocupado irregularmente. Então, ou a Prefeitura de Porto Alegre, ou o Ministério Público, ou a Associação de Moradores, ou 5 moradores querendo regularizar o bairro, eles, de forma fundiária, eles se unem, fazem uma ata e tal, e fazem um projeto de regularização pedindo à Prefeitura para promover essa regularização fundiária. Então, ali, cara, você tem uma série de áreas que vocês podem atuar. Vocês podem atuar tanto nos projetos técnicos de regularização, que são levantamento topográfico, planta de parcelamento, memorial descritivo, tem também que ser feito estudos ambientais, ou seja, para saber como é que está a infraestrutura ambiental local, levantamento de infraestrutura, levantamento urbanístico, tem também, no decorrer, se tiver que fazer obras de infraestrutura no local,
ou projetos de infraestrutura, tipo contenção, desapropriação, abertura de ruas, tudo isso pode atuar. É fácil entrar? Bom, o caminho é um pouco complicado. Por quê? Por ser um projeto de vulto, de grande porte, não se consegue fazer isso sozinho. Geralmente, quem promove essas regularizações é quem detém o contrato, teoricamente, desse tipo de serviço, que são institutos, pode ser a Prestalosa pode pedir, qualquer um pode pedir, institutos locais, ONGs, escritórios de advocacias, organizações sociais, prefeituras municipais, associações de moradores, governo do estado, alguma empresa que esteja com um TAC em termos de ajuste de conduta com o Ministério Público, pode promover, pleitear em uma determinada região. Então, assim, para chegar junto disso daí, realmente é um pouco mais complicado. Eu vou falar para vocês como a nossa empresa está fazendo, nós estamos tentando participar disso, porque se não vem de um ente privado essa solicitação, a maioria vem por licitação. E licitação a gente sabe que tem que ter atestado técnico, que é aí onde pega a maioria das pessoas. Mas vou tentar dar um gap aqui para vocês. Bom, as habilidades técnicas tem que ter avaliações imobiliárias, em avaliação imobiliária, quando tiver necessidade de se fazer desapropriação, topografia, geoprocessamento, legislações, software de projetos. Como é que você vai atuar nisso? É participando de equipes técnicas multidisciplinares, que envolve advogados, arquitetos, ambientalistas, gente da área ambiental, engenheiros, também pode ter administradores, enfim, assistente social, que é de suma importância. Então, é uma equipe. Aí, poxa, mas como é que a gente vai participar disso? Isso daí é tão restrito, é realmente novo, né? A última lei regulamentada foi em 2017. Então, como é que eu tenho feito? Aí, como eu tenho feito. Eu já tinha trabalhado, né? Eu fui trabalhar na Secretaria de Habitação, única e exclusivamente por conta da minha... Eu vi, subiu? Voltou aí, ele? Alô? Voltou. Ah, voltou? Ok. Mas tá dando para acompanhar eu falando, né? Não, sim, falando sim. Ah, tá, beleza. Como eu estava na habitação por conta da minha experiência em avaliação e em projetos, acabou caindo no meu colo essa parte de regularização fundiária. Então, sim, eu fiz umas promoções de regularização fundiária pelo Estado, quando eu estava lá, e eu acertei algumas coisas, mas era de coordenação e de fiscalização. Isso não é suficiente para participar de edital. Aí, o que eu fiz? Um instituto que já tinha visto o meu trabalho, que é o Instituto FUCAP, me chamou para trabalhar lá de forma voluntária, ou seja, de graça, na promoção de regularização fundiária, porque eles estavam... um dos princípios do Instituto, é o Instituto FUCAP, é promover políticas públicas para a sociedade. Eles estavam iniciando um projeto nessa área de regulação fundiária, onde eles estavam fazendo um software, e é distribuído gratuitamente para as prefeituras fazerem isso. Então, nos eventos teste, nos projetos teste de algumas prefeituras, eu fui coordenador, ajudei a coordenar alguns projetos, e ali também eu fiz a emissão de ART, e anotação de responsabilidade técnica, né, e atestado técnico. Tudo de graça. Por quê? Porque, primeiro, dentro do Instituto, foi transformado esse programa num hub para, propriamente dito, promover esse aplicativo que eles estão fazendo lá de regularização fundiária, onde os investimentos vão vir do setor privado para essa promoção de regularização fundiária. Mas aí você fala, pô, quem é que pagaria por isso? Cara, se você imaginar que cerca de 70% das áreas urbanas, 70% a 60% das áreas urbanas estão em informalidade, nós temos aí um problema grave para um empreendedor, por exemplo, que queira comprar uma área que está tendo uma valorização imobiliária para fazer um empreendimento, só que as pessoas ali não têm documento de terreno. É tudo irregular, tudo precário. E como a gente tem um sistema cartorário muito burocrático, o nosso sistema financeiro requer o auxílio e apoio desse setor, dessas documentação, então é sim
muito importante para a associação de cartórios, que é privado, as construtoras e até mesmo as empresas que estão localizadas em locais que não têm documentação, por exemplo, a Vale ocupa áreas que não têm documentação de terreno, só tem documentação de posse. A regularização fundiária disso é muito importante, porque dá dinamicidade à economia. Uma rede de supermercados, por exemplo, aqui na nossa região aqui, nós temos 3 redes de supermercados muito grandes. Algumas delas estão em áreas que a documentação é precária de posse. Então, ou seja, na regulação fundiária há um campo muito grande, uma abertura muito grande para isso, só que vocês precisam, infelizmente, realmente, ter atestado técnico. Minha sugestão é chegar próximo desses potenciais clientes, que são ONGs, institutos ou associações de moradores, vocês juntarem um grupo, juntamente com advogado, com assistente social, arquiteto, engenheiro ambiental ou biólogo, montar uma equipe consolidada e promover uma regularização fundiária de caráter social, que é o REURB-S. No REURB-S, as pessoas de vulnerabilidade social e de baixa renda não pagam nada para tirar o registro depois da regularização. Mas a gente sabe que num bairro onde tem pessoas de diversas classes sociais, você tem ali um supermercado, por exemplo, um empreendimento que esteja ocupando ali. E eles geralmente também precisam dessa documentação. Esse daí ele tem que pagar. Então, assim, é um assunto amplo, tem muito... Um dia eu posso até explanar de uma forma mais consistente essa situação, mas é um campo de trabalho muito bom. Nós aqui estamos prospectando, já participamos de algumas licitações junto com outros profissionais, porque tem que ser uma equipe robusta, obviamente não ganhamos ainda, mas estamos aí. O atestado técnico eu consegui fazendo serviço de graça, tá? Foi dessa forma que eu consegui. Bom, depois eu explano mais quem tiver dúvida. Esse é um campo muito amplo. Estudos de impacto de vizinhança. Esse daqui é uma coisa que depende diretamente da dinâmica do mercado imobiliário. Por quê? Porque o WAVE é um instrumento de planejamento e gestão urbana. Ele foi instituído pelo Estatuto das Cidades e é um estudo que ele antevê ou tenta mitigar ou mostrar formas de compensação para um possível impacto de uma atividade instalada em imóvel, uma região, ou até mesmo a implementação dessa atividade com um empreendimento. E ali você tem estudos de tráfego, estudos urbanísticos e ambientais. De novo, uma tríplice, multidisciplinar, 3 profissionais envolvidos. Nisso daí, o conhecimento técnico é um pouco mais apurado, porque estudos de tráfego depende da pessoa ser especializada na engenharia de tráfego. O urbanismo, muitos arquitetos urbanistas já têm conhecimento de carreira, da cadeira do urbanismo, mas também tem que estudar mais a fundo a parte de legislação, do PDM, das leis, e também tem que saber sobre georreferenciamento de dados e manipulação de plantas e projetos dentro de ambientes GIS, ArcGIS, QGIS, para poder gerar os relatórios e mapas de ocupação. Quem é engenheiro e pode atuar na área ambiental, ou biólogo, também tem uma parte que é o estudo do impacto ambiental, mas não é um EIA, não é um estudo de impacto ambiental propriamente dito. Você vai estudar o que aquela implantação e ele instalado pode acarretar. E que muitas coisas ainda vão ser abordadas no licenciamento ambiental. Então, você tem aí um nicho bem específico. Mas, para aqueles que só trabalham com avaliação imobiliária, tem um item específico dentro do estudo de impacto de vizinhança, que é o estudo do mercado imobiliário local, que faz parte dentro do estudo social. E também o estudo de infraestrutura urbana, que é um levantamento, um inventário de estrutura urbana. Você vê na região, através de uma área delimitada, o que tem ali, o que falta, o que é que vai ser necessário com a implementação daquele empreendimento, daquela atividade. E o mercado de avaliação local é como se for um empreendimento residencial ou comercial de vendas,
é como que vai comportar o mercado com aquilo ali. É um diagnóstico de mercado. Então, dentro dessa fração de estudo de impacto de vizinhança, você tem um pequeno estudo que pode atuar. Lógico que seria interessante se você tiver uma dessas outras habilidades ou interesse nas outras habilidades que compõem o estudo, estudar a fundo, porque é uma área boa também, né? Dá muito trabalho. Geralmente, tipo assim, vou só dar um exemplo. No mercado local aqui, um prédio com 2 torres, um estudo, presta atenção, um estudo pode variar de 40 a 60 mil reais. Só que tem que lembrar que as despesas com pesquisa de tráfego e pesquisas urbanísticas é grande, porque são pessoas na rua, banco de dados, você tem, no mínimo, 4 profissionais envolvidos, você tem imposto, você tem que fazer audiência pública, você tem que publicar que vai ter audiência pública em jornais de circulação, você tem que fazer a audiência pública em loco da região, marcar. Então, depois você tem a defesa no conselho urbanístico. Então, são etapas grandes. Necessariamente, você sozinho não vai ganhar 60 mil, esquece. Mas, dentro de uma fração específica daquilo que você vai atuar, você vai ser bem remunerado para aquilo. Não vai ser muita coisa, mas dá para se ganhar, dependendo do tipo de empreendimento. Se for um empreendimento muito grande, e trabalhando bem, num mercado onde você não tem aventureiros aviltando os preços, que é o maior problema hoje em dia, você consegue ser bem remunerado. Como chegar até esses clientes? Como atuar? Novamente, portfólio, cadastro de fornecedores. Como os clientes são empresas de construção civil, é levar seu portfólio e seu contato lá na construtora, cara. Encher o meio de contato do fornecedor, que capta os fornecedores para eles. Aí tem empresas com atividade de impacto, tipo ArcelorMittal, do Rio Doce, ou até mesmo uma marmoraria. Ela vai precisar, dependendo do tamanho dela, e depende de cada legislação, vai precisar de um estudo de impacto de vizinhança. Um galpão logístico, que está tendo muito, é uma atividade de impacto. Todos eles precisam como for se instalar, antes de se instalar, precisa de fazer esse estudo. Então, é uma área legal de atuação. A gente aqui atua com isso, só que a gente já atua com toda a equipe, né? Nós temos parceiros, então a gente já atua no estudo de impacto de vizinhança total, tá? Depois também posso explanar especificamente sobre isso, como se capacitar e tal. Perícias judiciais. Isso aqui é a VEBET, né? Todo mundo tem interesse em trabalhar com isso daqui e fica muito chateado quando você tem esse mercado consolidado e concentrado na mão de poucos. A gente sabe, e não é segredo para ninguém, que existe dentro do judiciário, dentro do mercado, algumas situações em que realmente estranhas. Aqui no Estado, recentemente, aqui no Estado do Espírito Santo, recentemente teve a deflagração, inclusive com a apostadoria compulsória, que é o máximo que um juiz pode ter de punição, 2 juízes que estavam numa organização, fazendo parte de uma organização onde você tinha, além de venda de sentença, você tinha também a negociação de perícias, onde um perito chegou a ganhar, ser nomeado em eu nem sei, 80 mil, dava honorários de 50 mil e foi nomeado 500 vezes. Escândalo aqui na região e, enfim, está sendo investigado pela Polícia Civil. Mas, bom, a gente tem que pensar que dentro dessa área também existe oportunidades e que alguns juízes, ou a maioria deles, trabalham dentro da legalidade. Então, onde conseguir, em que eu posso atuar? Em todas as áreas possíveis suas, não existe só avaliação imobiliária para perícia, existem diversas coisas. Você tem avaliação ambiental, você tem auditoria contábil. Ah, mas só o contador pode fazer? Sim, só o contador pode fazer, mas se for uma auditoria contábil, numa obra civil, ou numa obra de infraestrutura urbana, o contador não sabe isso, sabe ler números, vai precisar de um auxílio. Partilha de bens, a vara de fazenda, vara de órfãos e sucessões, tem muita avaliação, muita. Quando você tem que fazer a partilha de bens, você avalia tudo. A última que eu fiz aqui, até avaliar garfo, eu tive que avaliar. Um faqueiro muito chique, mas tive que avaliar. Não eu, tive que chamar alguém específico, né, para isso. Ação renovatória de aluguel. Quem aqui na pandemia não se deparou com uma situação de alguém falando que queria reduzir o aluguel?
Nós aqui do escritório trabalhamos muito para ambas as partes. Quem estava querendo reduzir e quem estava querendo segurar o valor de aluguel. Lógico, nós, mesmo sendo contratado por uma parte, nós trabalhamos de forma imparcial aqui na nossa empresa. Então, às vezes, a pessoa chegava com uma demanda falando, é impossível ter que reduzir isso aqui. E na hora que a gente fazia a avaliação do mercado, chegava à conclusão que tinha que reduzir. Ou eu não quero reduzir, eu não quero pagar mais. Chegava na avaliação, tinha que pagar mais. Então, invariavelmente, muitas dessas ações que foram tratadas entre eles acabaram na justiça. E aí já desdobra para uma assistência técnica, né? Você tem, dentro da vara de fazenda pública, auditoria de contratos de obras civis públicas, muita demanda do Ministério Público em ações de probidade administrativa. Então, tem no mercado ali também discussões sobre os órgãos tributários, principalmente em áreas alfandegárias, tem questões de tributos e até de tributação. Você tem problemas de vistorias cautelares, análise de documentação, projeto, e sim, tem uma infinidade de coisas que dá para vocês atuarem. Como é que a gente aqui fez? Vou contar uma história. Eu, logo depois que eu me formei, como eu falei para vocês, eu fui trabalhar no Estado, mas nunca deixei de fazer consultoria. E participando de um curso, eu não me lembro de quem foi, isso lá nos vindouros de 2008, 2009, o então engenheiro pegou e falou que tinha esse mercado de perícias, né? E o que ele falou que ele fez? Eu fiz um currículo, ele falou, eu fiz um currículo e saí de porta em cada vara civil, criminal e de fazenda pública entregando o currículo meu. Cara, eu fiz a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Várias vezes. Eu ia para algum município próximo aqui, eu já ia naquela época e-mail não era muito bem visto, né? Entregava. Fui nomeado em diversas vezes, muitas vezes, em assistência gratuita. Mas aquelas assistências gratuitas de chorar, de você desistir, falar que não vai fazer, porque eram situações cabulosíssimas, ou então que a pessoa que pediu assistência judicial gratuita fez só um cambalacho para não ter que pagar. Né? Fez uma gambiarra jurídica, um justificativo jurídico para não pagar. E coisas absurdas, coisas muito cabulosas. Mas aceitei todas. Fui muito, você ainda roa até hoje. Né? A gente aqui pega muita coisa de assistência gratuita. Se bem que agora a assistência gratuita é paga pelo CNJ, que é dificílimo de você receber, a remuneração é baixíssima. Você faz mesmo proforme e uma esperança que o juiz veja o seu empenho em resolver problemas que ninguém queira e fazer. Qual que é a grande sacada? Pegou uma assistência gratuita de uma coisa cabulosa, levantamento topográfico, essas coisas assim. Se você tiver que fazer algum estudo específico, a justiça paga. Por exemplo, tem que fazer um levantamento topográfico. Eu não sou topógrafo para fazer a desapropriação de alguma coisa, você tem que completear isso daí. Tá? Geralmente recebe, mas só isso. E o importante é você fazer para tentar ganhar esse approach, não é garantido, né, com o juiz. E principalmente fazer o seu documento de responsabilidade técnica para você tirar um acervo. Acervo, infelizmente, é uma burocracia que em muitas das oportunidades é necessária. Principalmente numa das oportunidades que eu vou falar aqui para frente. Bom, como é que eu fiz o meu currículo? Pô, falou tanto de currículo. Esse aqui, vou mostrar aqui para vocês, é um currículo que eu fiz, é o mesmo currículo, só que eu fui atualizando, que eu entreguei fisicamente, e temporariamente eu pego os e-mails das varas cíveis daqui do estado que a gente atua, e eu envio novamente, agora já com o portfólio da empresa. Mas o currículo é basicamente isso aqui, ó. Então, você vai abrir aqui. Ok. Abriu aí, Lia? Abriu. Olha só, esse aqui é o currículo que eu fiz desde 2008, fui implementando, né, com marca e tudo, mas basicamente, na primeira que eu fiz, não tinha nem isso daqui, ó, que é as varas que atuamos. Era basicamente, bem cara de pau, sou Leonardo Fernandes, engenheiro civil, pós-graduado em avaliações. Venho apresentar meu currículo profissional para a Vossa Senhoria, e assim disponibilizar para atuar com período em qualquer processo que você achar necessário. Hoje tem isso aqui, as varas, já tem até desatualizado, porque agora tem vara federal também, que a gente conseguiu, que eu vou mostrar o caminho. E aí que está o X. É você colocar, se você quiser tirar print aqui, como vai estar gravado e tal, pode falar.
é colocar que você atua no que ele precisa. Todo processo civil e processo judiciário, ele tem lá no cabeçalho dele para que está sendo aberto aquilo dali. Esse daí é a chamada do processo. Então, existem umas palavras-chave que chamam a atenção do juiz ou até mesmo do advogado, que você possa vir a prestar assistência técnica. Então, é colocar que você atua basicamente nessas áreas aqui. Tem outras, depende da sua expertise, né? Mas é desapropriação, estudo e avaliação ambiental, problema ambiental, dando muito problema. Avaliações bem de imóvel, auditoria contábil, partilha, emissão de posse, desapropriação, de novo, ações renovatórias, revisionais, sucessórias. Então, tudo isso daqui, na hora que ele for olhar, ele fala, pô, eu tenho um processo renovatório de aluguel. Vamos dar uma oportunidade para esse cara? Vamos ver. E assim, e é um trabalho de realmente formiguinha. A gente só está tendo uma constância razoável, a nossa empresa que vai ter uma constância razoável agora. Antigamente, não, muito espaçado, um a cada ano, meses. Agora que a gente conseguiu ganhar um pouco mais de apoio, mas foi fazendo muita assistência gratuita, bastante. E aí, embaixo, a formação acadêmica normal de currículo, né? Por onde andei, o que eu fiz, deixei de fazer, e é isso aí. Na época, eu andava com o cartãozinho da empresa, e aí meu, e colocava junto. Foi dessa forma. Agora, como é que eu faço? Eu mando e-mail. Todas as varas, Fazenda Pública e Fazenda Federal tem e-mail. Mandem e-mail. Dessa mesma forma. Junta tudo e manda. Mídia social ajuda mais para o escritório de advocacia, caso você queira prestar assistência técnica. Obviamente, network, eu conheço alguém que conhece o juiz para apresentar um currículo impresso, também é válido. Mas hoje em dia o meio digital é de melhor forma, até porque a justiça está buscando isonomia nessas questões processuais de nomeação, justamente para sair fora disso. E aí, vem um gapzinho aqui para vocês. Além do currículo, as varas federais, elas têm cadastro nos sites dela, das regionais. Aqui no Estado do Espírito Santo, você tem 2 cadastros. Uma, que é obrigatório você se cadastrar na Justiça Gratuita, e o outro que você se cadastra no EPROC, que é o de processos digitais. Quando você faz esses 2 cadastros e manda um e-mail com o seu currículo, a possibilidade de você ser nomeado é grande. Num processo bom? Não, provavelmente num processo gratuito, mas é assim que começa, né? Aqui, ó, o cadastro é aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui no Espírito Santo, tem aqui o site da Justiça Federal, e aqui embaixo, nesse aqui já é o link direto, mas vocês podem ver aqui, ó, JUS, né, assistência gratuita, e você tem aqui, ó, acesso ao sistema. Você vai fazer um cadastro com senha, vai colocar suas expertises, e aí a nomeação, deixa eu ver se isso aqui tá ok. Ainda não tá válido, tem que renovar, esqueci de renovar, ou a senha tá errada aqui. E a nomeação vem justamente pelo sistema EPROC, que é esse cadastro, que é um outro cadastro. No caso aqui da Justiça Regional, que eu atuo aqui no Rio, é nesse portal aqui, TRF2, onde você tem todos os manuais aqui para você fazer o seu cadastro. Você pode fazer a abertura de chamada pelo telefone, eles ligam para você, vai ter uma validação online, que é feita agora online. Então, assim, antigamente, currículo, agora processo todo eletrônico. Vale a pena, é mais um nicho de mercado que, assim, juntando todas essas etapas, esses itens que, basicamente, a minha empresa, a gente trabalha com isso, mas que vocês podem falar, vou pegar isso, vou pegar aquilo, vou adentrar nisso e olhar aquilo, você vai juntando um portfólio e vai moldando-se para você não ficar só dependente da Caixa Econômica Federal e de outros bancos. Licitações públicas. Licitações públicas e concorrências privadas. Como eu falei para vocês, o grande filé realmente que dá para aproveitar, que vocês podem dar tiros constantes para quem não é funcionário público, né? São as licitações públicas, ou concorrências de empresas privadas. Invariavelmente você vai precisar de acerto técnico, tá?
Agora, aí que está o X da questão. Algumas coisas, muitas delas aqui, nossa empresa, eu fiz, aí é uma opção minha, vocês, se não quiser, eu fiz sim muita coisa de graça, ou coisa que eu não fui bem remunerado, apenas de olho no acervo técnico. Porque eu via e sabia que algumas coisas onde eu fosse atuar, dependeria disso. Dito e feito, várias coisas que eu participei, que eu consegui, através de licitação, até mesmo de concorrência privada, para mostrar que eu sei fazer, através do atestado técnico. CREA e agora o CAL também tem. Então, assim, licitação tem que ter acervo técnico. E, algumas vezes, equipe multidisciplinar. Então, para licitação pública, isso é garantido, você tem que ter. Agora, tem, dentro do site de cadastradorias de fornecedores, por exemplo, existem empresas que fazem licitação. Como eu falei para vocês, vou dar um exemplo desta aqui, que foi a última que eu lembrei, mas algumas têm isso. Você tem um portal de fornecedor dessa TAES, essa TAES ela faz linha de transmissões. Agora, com o novo marco da regulação de energia que está tendo, e até mesmo de saneamento, muitas empresas privadas vão fazer desapropriações, vão precisar de avaliações patrimoniais. Você tem um cadastro de fornecedor que tem que fazer. E dentro disso aqui, desse cadastro de fornecedor, você vai participar de licitação dentro da empresa. O problema é que algumas empresas têm site próprio de licitação, outras empresas acabam contratando sites de pregão e de licitação privado. E aí, para você entrar, você vai ter que pagar uma adesão, tá? Essa adesão varia de R$ 250 por mês, ou dependendo do volume de licitação que tem no balcão lá, de R$ 600 por mês, ou até assinatura anual. No caso dessa daqui, eu não me lembro, mas depois eu posso ver para vocês, essa empresa aqui tem uma assinatura anual ou mensal de R$ 200. E lá você tem várias licitações de várias coisas, vários tipos de serviços, não só de engenharia, é uma contratação normal, mas de uma empresa privada. A EDP, por exemplo, também tem um site fornecedor, só que a EDP tem um site fornecedor e os bancos que eu falei isso para vocês, Bradesco e Santander, também tem site fornecedor, só que eles geralmente pedem esse número aqui, ó, DUNS Number. O DUNS Number é um número, um certificado de confiabilidade de empresas que é utilizado internacionalmente, alguma coisa de compliance. Isso daqui é como se fosse um SICAP privado, onde você bota todas as informações da sua empresa, todas mesmo, tudo, site, nome de parente, enfim, um monte de coisa, eles dão uma nota para vocês e um número, que é um certificado. Isso aqui também é pago. Esse aqui a nossa empresa paga, porque a gente, como está cadastrado para participar de concorrência do Bradesco, Walmart e Santander, Bradesco, Walmart, Santander e Itaú, então a gente tem esse DUNS Number. A assinatura dele eu recebi agora para a renovação de 1 ano, é R$ 1.200. É um investimento. Se a sua empresa tem demanda e quer captar esse tipo de serviço, participar, vale a pena? Vale, porque você só vai ter acesso às concorrências dessas pessoas que pedem esse número, se você tiver esse número. Se não tiver, você não consegue. Eu sei que Santander, Itaú e Banco do Brasil tem. E o cadastro para fornecedor do banco, por exemplo, o Bradesco, é aqui, ó, fornecedor Santander. Fornecedor de Santander. Tá vendo aqui, ó? Você preenche isso tudo aqui e depois ele vai te levar para esse site aqui, depois que você põe Aquaman. Direitinho para vocês. Mas basicamente todos os cadastros são iguais, tá? E você vai precisar desse DUNS Number aqui. Vamos para outra aqui. E você tem os sites de licitação pública, que é o mais famoso que quase todos os órgãos de entidade pública, que é o BB, que é o do BB, Licitações Z,
Isso aqui você faz o cadastro na agência do Banco do Brasil e você paga, se eu não me engano, para a utilização de um ano, 350, R$ 400. Isso aqui você pode fazer tanto pessoa física, mas para participação de licitações, algumas licitações é somente empresa privada. Mas o cadastro você pode fazer de empresa no seu nome e cadastrar uma empresa sua para participar das licitações. Tá? O outro que não precisa pagar é o portal de compras do governo federal. Aqui, você vem aqui no portal de compras, sistema de gestão SSAG, você faz o cadastro aqui e você tem acesso a todas as licitações do governo federal, de entidades, entes que são ligados ao governo federal. Mas, pô, Léo, isso é muita coisa para eu ficar procurando, não tenho tempo de ficar procurando no Google, não. Bom, aí o ideal é você contratar uma empresa fornecedora de editais, que ela tem justamente um software que faz procura nos editais públicos e privados e te mostra, te devolve em resumo. No caso da minha empresa, eu contrato essa daqui. Tem vários, tá? Depende do que vocês acharem interessante. E o bom desse daqui é que ele procura licitações públicas e privadas, tá? Ele pega aqui, ó, e te manda aqui um boletim de relatório daquilo que você tem interesse de participar. E aí você pega, verifica o edital. Esse aqui é do Portal Compras. O do Portal Compras do governamental é de graça, é só fazer cadastro e ter esse CAP. E aí você participa. Isso é sobre licitação. Esse aqui é um item que a gente está, a nossa empresa aqui está prestando agora, e também é uma das novas vedetes aí do mercado de engenharia e de consultoria, que basicamente é você dar um serviço de consultoria e auditoria de engenharia civil, na emissão de laudos e pareceres técnicos de conformidade da gestão de manutenção condominial. A gente sabe que síndicos, condomínios e administradores de condomínios não sabem fazer manutenção predial e não seguem as normas técnicas, e muito menos o seu manual de inspeção, manual de uso e operação. A norma de inspeção predial que alguns municípios estão exigindo que se integre uma inspeção predial do prédio, por conta dos problemas, não sabem sobre a norma de desempenho e também não sabem sobre a norma de reformas, que é essa, de apartamentos, que é essa 16.280. Geralmente o cara vai fazer uma reforma num apartamento, o síndico só pede ART. E agora também está sendo estudado dentro dos comitês da ABNT, vai sair uma norma específica para garantia de construções. Então, juntando isso tudo, você vai ter mais uma carga para esses potenciais clientes em que vai precisar de ajuste e de auxílio de engenheiro. Basicamente, aqui, a gente está fomentando a gente ser o engenheiro do condomínio, onde vai justamente dar a curadoria disso daí. Nós aqui, nossa empresa, já está com 3 condomínios, tá? E o que a gente coloca basicamente? Isso aqui é uma proposta de estrutura de atuação, depois eu posso até passar para vocês, não tem problema nenhum. São os itens que a gente coloca que a gente vai prestar. Mas basicamente é verificar se a pessoa que vai fazer reforma no apartamento está fazendo de acordo com a norma, se o fornecedor de algum tipo de serviço entregou o projeto, se ele está fazendo dentro da norma. Você guardar as inspeções periódicas e comprovantes de manutenção, fazer a curadoria disso, elaborar o orçamento dentro da norma, fazer a concorrência se o condomínio for grande, enfim, uma série de coisas dentro da engenharia e arquitetura que você consegue fazer. O que a gente tem proposto, tem conseguido aqui no mercado do Espírito Santo, tá, gente? É uma consultoria mensal para esses condomínios de R$2.000 a R$3.000, a depender de como é que é o tamanho do condomínio, tá? E aí a gente ainda coloca para algumas coisas esporádicas, alguns chamados eventuais, um valor por chamado. Entendeu? Então, é um mercado muito bom que a gente está atuando, prospectando aqui, mas volto a frisar, não é para ficar saindo tirando foto na torta direita, é um trabalho bem rigoroso, onde você vai ter uma gestão disso daí documental, você vai ser responsável junto com o síndico, então tem que ter muito estudo, tem áreas que você não vai ter conhecimento sozinho, vai ter que chamar alguém para fazer, enfim, é uma área boa e, tem muitos condomínios, acho que tem aí uma
Um engenheiro sozinho não consegue tomar conta de 2 prédios, fazendo isso daqui, entendeu? Sem se estruturar com mais gente. Eu acho uma boa, isso daqui é o que está em voga aí no momento. Esse aqui é novo, a gente não atua nisso, mas é a minha empresa, né? Mas tem muita construtora pedindo para que a gente faça isso, então a gente está estudando, se estruturando, fazendo cursos para isso daqui, consultoria para consultora de normas de desempenho. Cara, um engenheiro da obra, primeiro que o dono da empresa nunca sabe nada de engenharia, a maioria das vezes, né? O engenheiro da obra está preocupado com o peão fazendo birra, se material chegou, é a concretagem, é o projeto que tem que modificar porque deu interferência, é o custo da obra, é não sei o quê, é greve, é chuva, é um monte de coisa, e acaba esquecendo de algo que pode vir a dar problema, que é a qualidade da obra. Se a empresa for bem estruturada, geralmente a empresa tem esse... ou tem um terceirizado que presta esse tipo de serviço, que é o que a gente está tentando propor, ou eles têm dentro da própria consultoria esse controle de qualidade. E dentro da norma de desempenho, a gente sabe o que é que tem que fazer. É criação de documentos para atendimento da qualidade da norma de desempenho. São o que, basicamente, aqui está até uma estrutura de atuação. Analisar premissas de projetos, avaliação dos níveis de atendimento da norma técnica, assessoria na elaboração de projetos de fachadas, que é o principal que dá problema, né, hoje, de hiperrealização. Instruções de trabalho, ou seja, dar um treinamento para a equipe de como assentar, de como fazer um controle de qualidade no boco, de recebimento de material. É basicamente coisa que a gente já estudou na nossa formação e que tem no norma de desempenho, que infelizmente é um catatal de norma e de folha, mas que de muito complexa, mas que com uma equipe multidisciplinar você consegue fazer atuação. Fazer ensaios para avaliações de materiais e sistemas e comprovar que eles estão atendendo. Coisas simples, a avaliação de guarda-corpo, de varanda, onde você solta um peso para saber, determinadas vezes, para saber se está aguentando. Isso dá muito problema. E tudo que envolve norma de desempenho em construção, está tudo sendo judicializado hoje. Então, se uma construtora não tiver o cuidado e a acurácia do controle de qualidade, vai ser pega lá na frente por oportunistas, seja engenheiros de porta de condomínio, ou seja advogados querendo fazer ações judiciais em condomínio, propondo ações judiciais para condomínios que nunca fizeram manutenção do prédio, colocando tudo culpa na construtora. Então, esse tipo de serviço aqui está começando a surgir. Acredito que em outras praças, aqui, né, no Espírito Santo, acho que outras praças que têm mais pujança na construção civil, também tenha esse tipo de serviço aqui sendo ventilado. É uma boa oportunidade, ou para você fazer tudo, ou para você fazer parte. Se você ser só especialista em argamassa, vá lá prestar esse tipo de serviço, entendeu? Estima, assim, mais ou menos, se for por mês, isso daí é o que eu levantei, mas ainda a gente não conseguiu fechar nenhuma proposta dessa, entre 3 mil a 4 mil reais por mês, ou por etapas, não precisa ficar todo o tempo na obra. Você pode chegar em determinados momentos, a consultora pode pegar aquilo que dá mais problema, que é impermeabilização, fachada e concreto, e te chamar para fazer esse controle, né? E fachada, enfim, é uma boa área, tá? Para quem gosta de AutoCAD e de fazer projeto, esses 2 tipos de projeto aqui, esses 3 tipos, né? Projeto de fachada, impermeabilização e recuperação de sistemas, aqui está dando. O que é recuperação de sistema? Você tem um concreto que está com problemas de lixiviação, armaduras corroídas, problemas de trincas, microfissuração, você consegue. Não é assim. Você tem que entender de estrutura, entender de projeto, entender de material, para poder fazer a recuperação daquele sistema de concreto. Ou, por exemplo, uma fachada que está com problema. Todas as fachadas têm que ter projeto, quase ninguém faz. Aí você vai ter que se especializar, ler a norma, que é a 13755, entender sobre materiais, sobre projetos para tocar, é a mesma coisa que impermeabilização. Esses 3 projetos têm demanda no mercado. Por quê? Quando dá problema, alguma consultora ou um condomínio chama o Zé Faísca ou o João da Colé para fazer, que é o cara, um empreiteiro que não sabe o que está fazendo, ele vai executar da cabeça dele, aí dá problema de novo. Então, esse tipo de projeto é bom. E a gente aqui já está administrando 2.
2 recuperações de infiltração em coberturas, tá? Conseguimos fechar 5. Uma cobertura a gente fechou o projeto por 10 mil, tá? E ainda depois vai ter o acompanhamento da obra. Isso aqui é bom. Eu acho um bom caminho. Elaboração de orçamento. Está em uma carreira que caiu em desuso por conta da facilidade de você conseguir índices SINAP, índices PINE e qualquer instituto local que fazia pesquisa de mercado. Acontece que a maioria desses institutos, e o SINAP principalmente, eles não estão fazendo mais a pesquisa de preço local de cada item. Eles pegam umas cestas de item, avalia o crescimento do preço, a evolução do preço desses itens e aplica essa taxa de evolução escalonada nas outras composições. O que tem acontecido? Orçamentos furados, seja para empresa privada ou pública, ou licitação, e se o ente for público, um orçamento furado acaba dando no TCU, TCE, e acaba tendo o quê? Demanda judicial, probabilidade administrativa, uma série de coisas. Então, fazer um orçamento realmente analítico, pegar aquele livrinho do TCPO, uma composição, destrinchar, entender do entendimento, entender como é que é a execução daquele processo construtivo e passar aquilo para um valor, não tem. Tanto é que, ultimamente, algumas prefeituras, a daqui do Espírito Santo e o Estado, têm terceirizado esse tipo de serviço. Porque nem é terceirizado com edital de credenciamento. Porque os índices dessas tabelas de preço estão defasados, estão dando muito problema quando vai fazer edital, empresas não conseguem participar da licitação, então está tendo isso. E porque você fazer o orçamento como tem que ser feito, não é só pegar e jogar na planilha de Excel, não. Tem que jogar na planilha de Excel, detalhar as composições. Tem composição que não existe, você tem que saber fazer, compor. Você tem que fazer levantamento quantitativo, calcular o BDI, fazer cotação no mercado, análise de curva de ABC e cronograma. E isso não tem, pode até ter uns cursozinhos aí, mas, cara, é o que a gente aprendeu dentro da nossa faculdade, a gente consegue fazer, tá? E o conhecimento básico é Excel. Se você tiver conhecimento de Project, Primavera, é muito bom para você fazer o cronograma. Agora, não confundir esse tipo de orçamento aqui com aquele orçamento que faz para entregar na Caixa Econômica para você fazer o financiamento lá de aquisição e compra de aquisição de terreno e construção, tá? Isso aqui é orçamento mesmo e tem demanda. Por fim, esse aqui vou falar aqui, consultoria de processo, consultoria em procedimentos do setor público. Onde tem burocracia, essa frase não é minha, onde tem burocracia, existe uma chance no mercado ali para você atuar. Porque nenhum cidadão pagador de imposto em sã consciência tem a paciência de entrar dentro de uma prefeitura de órgão público para tratar de alguns assuntos que têm demanda técnica. É literalmente, assim, desgastante para uma pessoa leiga que não entende do assunto fazer aquilo. E o que acontece dentro das prefeituras e dos órgãos públicos? Existem aqueles que são chamados de despachantes, né? Que são os caras que ficam lá no balcão de atendimento, esperando uma oportunidade, né? E muitos desses despachantes, eles pegam um serviço e terceirizam para o técnico. Olha que engraçado, você tem uma pessoa que está lá, recebeu uma notificação que tem que regularizar o imóvel dela, a construção dela, porque estava construído de forma irregular, o cara está lá no balcão, ele, opa, eu ajudo a senhora, ou o senhor, pega o telefone, liga para um técnico de edificações, ou uma pessoa que sabe mexer no AutoCAD, faz o contato, cobra o dinheiro, leva com um canetinho de ouro, um engenheiro o arquiteto que só emite RT, RRT, e tá lá e ganha dinheiro. Agora, por que não atuar nisso aí? E tem mercado para isso aí, lá dentro. Você consegue, sim. A gente consegue pegar aqui algumas coisas com a Cláudio, que a gente não pega tudo, porque não dá. Mas você tem ali muitas coisas hoje em dia de grandes vultos. Revisional de PTU, temos muito para grandes empresas, para administradores patrimoniais, e TBI, contestando TBI. Regularização fundiária individual, aquela que você faz o levantamento topográfico e faz o pedido de uso capião, ou regularização, ou certidão de confrontação.
Você tem a parte de licenciamento ambiental, que para quem tem paciência, aí eu falo que é para quem tem paciência mesmo, é um nicho bom, é disputado, às vezes muito desleal, mas tem campo, regularização de construções, né, irregulares, consulta prévia. Às vezes o investidor quer saber se a atividade que ele quer colocar ali, dentro do próprio galpão dele, se ele pode fazer. E o cara, às vezes, não consegue achar o caminho. Se você não tem consulta prévia online, você tem que fazer o caminho lá dentro da prefeitura, que é protocolar documento, pedir análise. Isso gera demanda. Laudos de habitabilidade, do licenciamento certificado, que agora foi promulgado lá pela MP, que virou lei. Instituições de condomínios, você tem uma partilha lá no prédio familiar em que o patriarca quer dar uma casa para cada um. A pessoa tem que fazer a infração dela e regularizar aquilo dali. Também dá demanda. Então, isso daí, onde tem burocracia, tem uma demanda. Por exemplo, se você está numa rodovia, se tem um empreendimento, vai construir um empreendimento, dentro de uma rodovia federal, você precisa de uma anuência do órgão da NTT, que é o órgão que regula as estradas. Então, você tem que protocolar o projeto lá na NTT, fazer os estudos que elas têm que fazer e fazer a defesa oral ou até presencial. Então, isso aqui tem demanda também. Bom, essa daí são as áreas que eu tinha para que a gente atua aqui, algumas a gente não atua, como eu vim durante um longo tempo fazendo prospecção, tentativa e erro, muita coisa errada, dei preço errado, fizemos alguns serviços errados que teve rebote, que a gente fala, e volta para a gente refazer, aprendemos muito com isso. Posso dizer que atuando nessas áreas que eu apresentei aqui, existem várias outras, mas nessas áreas que a gente atua aqui, a gente conseguiu passar bem essa tempestade dos últimos anos, essas incertezas, porque a gente não tira serviço só de uma área, né? Eu, quando comecei a trabalhar com avaliação imobiliária, quando a Caixa Econômica entrou em greve na primeira vez, eu desesperei. Só tinha eles, os bancos entraram em greve, eu falei, meu Deus, não é possível. Aí foi prospectando outras coisas. Certo? Vamos só terminar com uma frase aqui, que eu gosto muito, tolo é aquele que naufragou 2 vezes e coloca a culpa no mar. Se você errou, se você não conseguiu alcançar as expectativas que você estava colocando, não coloca a culpa no mar, cara. Porque o cara vendeu um curso para mim prometendo mundos e fundos. Bom, se você for entrar no barco, você tem que saber, ou no mínimo nadar, ou saber a procedência daquele barco. Saber como é que está o mar, como é que vai ser você vai ter tempestade no caminho, como é que vai ser o tempo. Então, você tem como se certificar. Lógico que a gente erra muito, mas a persistência e o estudo, principalmente o estudo, se cercar de pessoas boas, ter muito contato, network. Eu fiz 3 pós-graduação, não foi porque eu sou nerd, não, é porque eu gosto de estudar, de fazer contato com as pessoas. E a maioria das coisas que a nossa empresa aqui consegue também é de contato com as pessoas, se mostrando, entendeu? Muito obrigado. E a apresentação era o que eu tinha que falar. Não sei se ficou muito grande, mas é isso. Perguntas, dúvidas, elucubrações? Tá todo mundo com vergonha ainda. Não, peraí, eu vou pegar água aí enquanto vocês falam mal de mim, peraí. Gente, eu deixei uma informação aqui no chat, quando o Léo falou a respeito dos e-mails, né, de mandar para cartório, e-mail, portfólio. Todo o site da Tribuna da Justiça Estadual, ele tem os e-mails das comarcas, tá? Então, vocês encontram lá, fica em PDF, tem os e-mails e os telefones. E aí, tem pergunta aí? Não, estou falando a respeito de entrar no site do Tribunal da Justiça, das estaduais, que tem tem um PDF que tem e-mails e telefones de todas as comarcas. Então, é mais fácil, né, do que até entregar pessoalmente em cada fórum. Tem todos os e-mails, programar um portfólio, fazer o currículo e dispara por e-mail. Até de tempos em tempos, igual o Léo falou, de tempos em tempos renova. Porque vai aparecendo outros, e aí o chefe do cartório vai olhando aqueles e-mails ali, vai salvando, vai gravando o nome, vai apresentando para o juiz, entendeu? Isso aí.
Cara, o que eu tinha que falar basicamente, cada item disso aqui de atuação é uma coisa que pode, se o pessoal se interessar, a gente pode, né, depois desenvolver uma coisa específica explicando cada etapa disso daí, como é que funciona, preço, orientação da construção do produto em si, né? Às vezes a pessoa se interessa por orçamento e não lembra como é que faz, a gente pode dar uma mentoria específica e tal. E esse é o objetivo principal, é dizer bem assim para as pessoas, e a gente vai pegar esse vídeo aqui, nós vamos postar, né? Não sei se a gente vai botar no Instagram ou no YouTube, né, Lia? No YouTube, No que acho que YouTube ficou e muito compartilhar grande, o né? link, e compartilhar, enfim. Porque é importante as pessoas saberem que não existe só um nicho, né, cara? Você quer falar, Everton? Pode falar aí. Não, eu só queria compartilhar uma experiência com Claro. relação à perícia, né? Uhum. Eu me cadastrei aqui no tribunal do meu estado e fiz o cadastro depois de nem sei quanto tempo, um ano. Me chegou um e-mail, Uhum. né, de nomeação, né? Eu fiquei um pouco desesperado, né? Aí, acho que é normal, né? Não, com certeza. E o primeiro Aí que eu eu... recebi foi de graça, tá? Você tem Não, ideia. vai ouvindo, vai escutando. Aí, não sabia os termos jurídicos, aí fui buscando. Aí descobri que era uma avaliação, né, que o juiz estava necessitando de uma avaliação de um hotel aqui na minha cidade. E era um trabalho bem complexo, né? Uhum. O trabalho não ia ser por método comparativo de dados de mercado, ia ser outro método. Enfim, era justiça gratuita, né? Um trabalho de alta complexidade. Você que tem mais experiência que eu sabe que é um trabalho complexo, e o juiz queria que, eu não lembro o termo que ele usou, mas ele queria que buscasse desde 2011 os valores Nossa. de aluguel. Pretérito, valores pretéritos. Enfim, recusei. Uhum. Recusei. Se fosse avaliação em si, só avaliação, eu até arriscava, né? Uhum. Buscava conhecimento, conversava com um aqui, outro aqui, mas tinha essa complexidade que eu não tinha conhecimento. Sim. Mas valeu pela experiência, né? Eu fui nomeado. Agora, você dando essa dica aí, eu vou tentar também mandar direto para as comarcas, né? Exatamente. Deixando bem claro aquilo que eu sou capaz, né? Avaliação Isso. imobiliária, Isso. aquilo que hoje eu Exatamente. consigo fazer, né? Isso, E exatamente. bom ver no que dá. O que eu recomendo é o seguinte, eu tive sempre, assim, a oportunidade de estar cercado de pessoas, por isso que eu falei, faço pós-graduação, fiz pós-graduação, a gente faz, a minha irmã já está na segunda também, né, Lia? Tô. Tá na segunda. Por contato, às vezes a gente é nomeado, não nessa gratuita aí que não vale a pena, né, mas, pô, se você é nomeado, por exemplo, igual a gente foi recentemente, que é numa partida onde tinha fazenda, carros, eu falo recente, tá, gente, mas é 3 anos. Então, assim, processo judicial é um negócio meio... apartamentos, pô, tem 3 tipos de avaliação aqui que eu vou precisar de gente para fazer junto. Então, sempre tentar, com gente de sua confiança, não de ciclo de amizade, mas de sua confiança, com quem você estudou e tal, tentar trabalhar junto, tá? Agora, quando não sabe fazer igual nesse caso aí, é procurar uma mentoria, né? Procurar uma mentoria específica, ou precisa de uma mentoria específica para avaliação. Pode ser uma pergunta simples, num grupo de peritos, igual os peritos lá online. Pô, como é que eu faço isso aqui? Você vê que às vezes as pessoas respondem, outras vezes as pessoas não estão com muito saco para responder, mas geralmente você consegue tirar alguma coisa ali, sempre tem algum santo que lembra, até porque Telegram é meio difícil de olhar, né? A pessoa geralmente olha o WhatsApp. Mas aí, se é um serviço profundo, igual nesse caso seu aí, mesmo sendo de graça, complicado, mas dava para fazer. Tinha saída técnica, e você ia conseguir fazer, desde que orientado corretamente, né? Mas assim, que bom, é isso aí, cara. Ó, minha primeira nomeação gratuita, eu não tinha nem colocado currículo nos fóruns.
Eu estava no governo do estado, todo mundo estava sabendo que eu estava trabalhando com desapropriação. Eu já estava na patrimonial, né? E um juiz de uma comarca me nomeou para fazer uma análise de um talude que estava desbarrancando a obra da empresa de rodovias aqui do estado. Foi feita uma obra, estava desbarrancando e inundando a casa. Quando chovia, estava na casa de uma mulher, de uma pessoa. Era gratuito. Eu virei para ele e fiz o que você fez. Eu falei, olha, não tem como sair daqui para analisar isso de graça. Não vou fazer, eu não tenho expertise para fazer isso. O juiz mandou uma resposta para mim, falando para eu fundamentar melhor a minha resposta, porque se eu fizesse errado, ele ia me dar busca e apreensão, mandar me prender por falso testemunho. Olha que loucura. Então, assim, de graça. Mas, enfim, eu coisas, tenho uma questão sobre essa questão de perícia gratuita, né, a JG, que a gente chama. Agora está regulamentado pelo CNJ, né? Então, você entra lá, você tem uns valores mínimos de perícia e tem um dispositivo que te permite até multiplicar, dependendo do grau de complexidade. Então, por exemplo, no caso, você foi nomeado numa perícia e agora pelo CNJ ele tem que informar, vamos supor que ele informa que o valor foi R$300. Você consegue chegar lá no site do CNJ, no dispositivo, fazer uma multiplicação vezes 5 e transformar esse R$300 em um pouco mais. E aí você ganha, né, consegue a confiança do juiz, vai apresentar um bom trabalho, e ainda consegue aumentar um pouquinho mais esse valor. Sobre a questão de receber, realmente ainda está muito difícil. Mas a metodologia que alguns peritos adotam, né, a Valtech adota, muitos peritos adotam, é de você já pedir a reserva desse dinheiro. Então, já na sua nomeação... A petição de aceite, lá no final você diz que aceita, você já estuda, já vê qual grau de complexidade você pode multiplicar ali por 5, por 3, e já coloca, já pede para o juiz. A gente pode até mandar, né, um modelinho de como que fica o texto, pedindo essa multiplicação, e no final também pedindo já para reservar esse dinheiro, entendeu? Para que você tenha a garantia de que ao final do laudo, na entrega do laudo, você peticiona de novo pedindo a liberação do alvará. Isso dá uma certa celeridade, mas assim, é cartório a cartório. Tem cartório que a gente tem mais intimidade, que a gente tem mais amizade, que né, o chefe te ajuda, as pessoas te ajudam. Tem cartório que realmente está cagando para você e você vai receber daqui a 2 anos. E olha lá. Da Justiça Federal é automática. Da Justiça Federal é mais tranquilo. Já fica lá para você receber. Estadual que é complicado. Eu acho que São Paulo tem vara municipal também, não tem? Não sei dizer. Não sei que tem Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, eu esqueci de falar aí, mas Tribunal de Contas também tem nicho de serviço, tá? O trabalhista geralmente também. contrata. O trabalhista também. A gente esqueceu de comentar. O trabalhista também tem. Dá para ser meio difícil de conseguir, mas também tem. E é só um abre aspas aqui, nessa nomeação eu estava olhando lá o processo, né? Eu fui o terceiro engenheiro que negou o trabalho. Eu achei bem interessante, né? Porque realmente era um trabalho bem complexo. E se tratando também da justiça gratuita, né? Agora, sim, pensando assim sob uma ótica, se você não tem acervo técnico, era a chance. Entendeu? Se você já tem, beleza. Eu sempre enxergo assim, na época que eu fazia, eu falei, um dia eu vou precisar de acervo técnico. Aí chegava umas nomeações cabulosas, assim, ou que o juiz derrubava o valor de honorário que a gente pedia. Porra, meu Deus do céu, mas tá bom. Vai pela força da vontade de atuar. E muito dos acertos que a gente tem é daí, isso daí. E acaba também virando um nicho de networking, porque você vai tratar ali com advogados que, de repente, vão gostar do seu trabalho e te contratar como assistente técnico. Né? Entre então, ser perito e assistente técnico, eu prefiro ser assistente técnico. 1000 vezes assistente técnico. Escritório de advocacia para sempre, quem dera, entendeu? Mandem e-mails para escritório de advocacia também, com portfólio. Manda sem vergonha. Essa dica de vocês aí, eu conheço alguns advogados, vou tentar bater um papo,
né, mostrar aquilo que eu sei fazer. Uhum. E é o network, né? Igual vocês estão falando aí, né? Exatamente. Exato. Ok, gente? Bom, é o que eu tinha aí para compartilhar. Eu agradeço aí vocês participaram. Vou postar isso aí. Vamos ver se vai ter outros desdobramentos daqui. Quem quiser individualmente entrar em contato com a gente pode entrar aí. A gente vai se falando, tá bom? Deixa eu interromper a gravação aqui. Já tirei um print. E, ok, cadê aqui você? Eu gravando aqui. Eita. Show.